Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa primeira aula, eu queria conversar um pouco com vocês sobre esses movimentos coordenados das células durante o desenvolvimento embrionário. Isso é bastante básico, mas é muito interessante, muito importante que vocês entendam que grupos de células, ao longo da embriogênese, vão sofrer processos de modificação e migração celular. Então, é isso que a gente está colocando aqui nessa primeira aula, que é importante vocês virem. A invaginação, onde vocês veem esse grupo de células aqui em vermelho com as outras em azul ao lado. Essas células do meio, elas vão sofrer mudanças, né, na forma. Você vê que é uma célula aqui que normalmente tem parece um cubinho de gelo, ela muda a forma da região mais basal dela, da forma mais apical, que é a parte de cima. E aí esse grupo de células sofre esse processo de invaginação. Existem vários outros exemplos, como, por exemplo, a ingressão demonstrada aí. As células em azul, elas saem, né? Elas acabam perdendo a adesão celular, né? E acabam migrando para outro local. Isso é ingressão. A gente tem a involução, que é esse movimento das células fazendo isso, como mostra a seta, para cá e retornando, tá? Mas existem muitos outros movimentos, como a epigolia, que é utilizada quando você, às vezes o embrião ele aumenta de tamanho, ele cresce, não porque aumentou o número de células, mas sim porque as células se esticaram, aumentaram de tamanho, isso é chamado de epigolia. Intercalação, por exemplo, a gente tinha duas camadas de células, elas acabam se intercalando, como o nome deles, formando um núcleo. A extensão convergente, onde vários grupamentos de célula migram para uma mesma direção e acabam se reassociando. Esses são apenas alguns dos processos biológicos que a gente vê durante o desenvolvimento embrionário. Então, quando você observa nos vídeos anteriores, em que o embrião aumenta de tamanho, aumenta no número de células, não necessariamente é uma proliferação, um aumento das células, mas sim pode ser de reorganização e movimentos celulares. Essa é a mensagem. Então, está em inglês, mas é relativamente simples, posso falando um pouquinho para vocês, a condensação, né? Onde a gente tem os dois grandes grupos de células, né? Num determinado indivíduo, que são as células mesenquimais, que são essas aqui colocadas em vermelho, né? São células que têm um aspecto mais espraiado, né? Mais aberto, e as células epiteliais, que são as células que isolam uma região de outra. Então, em geral, elas têm elas são mais empacotadinhas, né? Mais fechadinhas. Então, esse processo de condensação ele ocorre quando umas células mais mesenquimais, que têm mais espaços, elas se condensam, se juntam, por exemplo, na formação do mesênquima da cartilagem. Outros processos celulares importantes são, por exemplo, a divisão celular. Então, muitas vezes o membro, aqui o mesênquima do membro, né? O limbo mesênquimo, ele aumenta de tamanho por divisão celular mitose. A morte celular, que é um processo que a gente chama de apoptose, ele também é um processo biológico relevante que acontece durante o desenvolvimento. Por mais que pareça estranho, é importante vocês terem isso em mente, que toda essa região entre os dígitos que você tem aqui, que a gente chama de interdígitos, isso tudo era uma única região, era uma única mão, em que essas regiões aqui do meio, as células sofreram um processo de apoptose. Isso é só você comparar o pato e as galinhas que você vai ver o que eu estou dizendo. Então, tem algumas espécies em que essa morte não acontece, e você tem a manutenção dessa estrutura. E vários outros processos, migração, secreção de matriz, aquilo que o pessoal odeia, que são as chamadas células de gordura, que elas hipertrofiam, aumentam de tamanho, então você acumula gordura, tá? E essas interações entre as células mesenquimais e epiteliais, elas são fundamentais ao longo de todos os processos de desenvolvimento. Como, por exemplo, aí a gente falou de algumas delas, né? Já a intercalação, mas também você tem dispersão, né? De células, né? Então, durante todos esses processos aqui de desenvolvimento, você tem o quê? Mudanças de formas ou migração celular, né? São processos básicos celulares que o indivíduo, para entender embriologia, ele tem que, pelo menos, ter noção de que esses processos acontecem, tá?
com células mesenquimais e células epiteliais. Aqui um exemplo de uma célula epitelial na morfologia. Ela pode se degenerar, pode se modificar, ok? Agora, o que é mais importante nessa pequena pedaço da aula que eu estou colocando para vocês é esse slide que aqui está, e essa frase é que todo o processo de embriogênese segue um programa de proliferação, ou seja, aumento de número, e diferenciação celular, que é coordenado pelo DNA, né, pelo genoma, todos os constituintes do DNA e a leitura deles, e regulado pelo meio ambiente em que a gente vive. Então, aqui é só um exemplo para vocês, durante o processo de gastrulação, isso aqui é uma gástrula, né? A gente tem células do ectoderma, células do endoderma, e quem fica entre o endoderma e o ectoderma e o endoderma é o mesoderma, e que aqui é representado por células do mesodermo, que são oriundas do mesodermo, músculo cardíaco, músculo esquelético, as células também dos túbulos renais, nosso sangue, nosso músculo liso, tudo isso vem do mesodermo. O endodermo, a parte interna do nosso corpo, o nosso tubo digestório, parte dos nossos pulmões, a tireoide, a glândula tireoide, uma parte dela, nosso pâncreas. Então, tudo isso vem do endodermo. Agora, a parte externa, né, a nossa pele, o ectoderma, né, ele também dá origem não só à parte externa de proteção, mas também ao sistema nervoso, as células da crista neural, todos esses termos que vocês vão estar vendo ao longo da graduação e principalmente aqui também no nosso curso. E por último, eu não poderia deixar de dizer que você, ao longo da sua vida, você também vai produzir as suas células germinativas, os seus espermatozoides e os seus ovócitos. Então, tudo isso em conjunto faz com que a embriologia, o estudo da embriologia, ele seja um estudo de proliferação e diferenciação celular. E o nosso objetivo da matéria é entender como as células se dividem, por que elas dividem, né? Como que elas migram, por que elas migram. Então, é tentar entender um pouco esses aspectos ao longo da disciplina. Porque quando tudo dá certo, como é o caso de vocês realmente tiveram sucesso, né? Conseguiram ser seres que estão vivendo até a fase adulta. Mas durante boa parte desse processo, alguma coisa poderia ter dado errado e você não poderia não ter nascido, ter sido um aborto, ok? Então, essa era essa parte do vídeo. Agradeço muito a vocês pela atenção.